mas é uma gravação e ainda assim preciso avisar-lhes que isso daqui está sendo gravado. Na hora das perguntas eu corto a gravação para a gente poder perguntar sem, sem restrições e sem registro, ok? Mas vamos lá. A gente está começando essa segunda parte do que a gente chamou de um curso de fundamentos. Fundamentos, basicamente, um curso do que seria chamado teologia sistemática. Se você teve aqui na primeira parte, se você teve no Fundamentos 1, a gente passou por tudo que é a base de como a gente faz teologia e de quem é Deus. Basicamente, essa daí foi a discussão da primeira parte do Fundamentos. Coisa facinho, né? Definir quem é Deus e definir como você conhece a Deus. É basicamente assim que a gente começa. A segunda parte do Fundamentos é quando a gente vai ver o que geralmente se associa tanto à obra do Espírito Santo, então a obra do Espírito Santo em si, a obra do Espírito Santo na igreja e a obra do Espírito Santo na dispensação das últimas coisas, ou seja, a escatologia, e a gente também deixa para essa parte a soteriologia. Por que a gente deixa a soteriologia para essa parte? Porque é onde a gente tem uma discussão bem intensa dentro da teologia. Mas tudo isso para falar que a gente vai ter coisas interessantes. Aqui uma apresentaçãozinha minha, se você não me conheceu até agora, eu sou o Davi, eu tenho 3 filhos, eu sou casado, eu tenho 3 passaportes, nenhum deles é espanhol, apesar de eu morar na Espanha, sim. Sou brasileiro, sou uruguaio e sou polaco, minha avó fugiu da Segunda Guerra, então, por isso eu pude voltar aqui à velha Europa para residir e plantar uma igreja aqui em Madrid. A gente também auxiliou e continua auxiliando, né, na plantação aí da Igreja do Porto, né, que foi uma surpresa grata e um presente de Deus para os nossos corações. E em termos de teologia, que sinceramente, por mais boa vontade que você tenha e por mais amor a Jesus que você tenha, às vezes para assuntos mais acadêmicos, isso daí acaba sendo insuficiente nos assuntos acadêmicos. Em todo o resto é totalmente suficiente. Mas os meus estudos, na verdade, de graduação não tiveram muito a ver com teologia. Eu tenho uma graduação em ciências e um minor, que é o jeito que eles falam, como uma opção secundária de graduação, é em engenharia de instrumentação. E eu trabalho com isso até hoje. Eu trabalho com acústica e vibração no meu dia a dia, especialmente medição de acústica em barcos, que não tem nada a ver com nada, né? Mas esse daí é meu alter ego, o meu eu durante a semana. Durante o fim de semana eu sou pastor, né? Durante a semana também, mas é, eu fiz o meu mestrado em estudos bíblicos e pastorais. Aí depois eu fiz uma especialização em hermenêutica no Novo Testamento. Eu sempre gostei bastante dessa parte do Novo Testamento. Dava aula de grego e exegese em pelo menos 5 seminários lá no Brasil. E também dei aulas em seminários no Chile, no Uruguai. Tudo isso para falar que, pô, eu tô falando de alguma coisa que eu estudei um pouquinho, tá? Então, não que eu tenha a verdade absoluta por causa disso, mas eu acho que eu consigo trazer pelo menos aí uma descrição fiel do que seriam esses pontos de vista dentro do que é a teologia de forma estruturada cristã, né? Não simplesmente os achismos aí de cada igreja. Bom, como a gente já falou, soteriologia, pneumatologia, eclesiologia e escatologia. São 4 matérias para 5 aulas. A gente vai ter 5 aulas. Se tudo ocorrer bem, até março a gente termina aí o nosso conteúdo e espero que a gente consiga terminar tudo de algum jeito e bola para frente. É isso aí. Hoje a gente vai começar vendo soteriologia. Soteriologia, assim como todas as outras disciplinas que vocês já viram na parte 1 dos fundamentos, mas vão continuar vendo,
Essas palavras que definem as áreas da teologia sistemática geralmente são junções de palavras em grego. Não é exceção essa daqui. Soter, em grego, é salvador, né? E logia é discurso ou estudo. Então, seria o discurso sobre a salvação ou o Salvador. Aqui, no caso, seria salvação, né? Soteros seria Salvador. Mas, basicamente, o que nos interessa aqui é como é que Deus salva a gente. Porque, sinceramente, em todo o processo evangelístico, processo de pregação, o jeito como você entra na igreja, a gente fala disso em termos de salvação, em termos de conversão. Mas como é que isso daí acontece? Como é que se dá? O que que a Bíblia diz a respeito disso? Né? Por que que você tem pessoas que muitas vezes são iguaizinhas, tiveram a mesma criação, cresceram indo nos mesmos lugares, e uma delas se entrega completamente a Jesus e a outra simplesmente não? Que uma delas fez de certo? Ou o que a outra fez de errado? Será que a Bíblia fala alguma coisa a esse respeito? A gente vai ver que sim. Então, a gente vai ver o que é a doutrina da salvação, a gente vai ver o que a Escritura fala dela, a gente vai ver como o Espírito Santo aplica essa salvação, ou seja, qual que é a diferença prática dela nas nossas vidas. A gente vai ver a centralidade da salvação, a gente vai ver que toda a teologia, de uma certa forma, ela acaba se apoiando na salvação, porque a obra redentora de Cristo Jesus, ela é o ponto auge do que é a história da redenção, do que é a história da Bíblia como um todo. Você tem o Antigo Testamento inteiro apontando para o Jesus que viria e o que esse Jesus faria, e você tem o Novo Testamento inteiro apontando para trás, para o que Jesus fez e o que a obra dele fez. Então, olhar para a salvação é você olhar para o tutano, é você olhar para aquilo que é o mais complexo ou o mais central, de uma certa forma. É até interessante que a única não, mas vamos dizer assim, a ocasião mais explícita que a gente tem na Bíblia de se colocar fé em xeque e baseado em alguma coisa é quando o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios 15 que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então, a obra de Cristo, da sua morte e ressurreição, que é a base da salvação, é aquilo sobre o qual o cristianismo fica de pé ou cai. Se Cristo não ressuscitou, ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados, é o que vai dizer o apóstolo. E se a nossa esperança é só para essa vida, somos os mais dignos de pena. Então, se a gente não entende a salvação, ou se a gente não percebe o que a Bíblia fala sobre salvação, a gente está perdendo exatamente aquilo que é o fundamento, né, da nossa fé. E a gente vai ver que a salvação é uma obra trinitária. Quando a gente fala de salvação, a primeira coisa que vem na cabeça geralmente é Jesus Cristo crucificado. E de fato, essa daí é uma parte que não dá para subestimar a importância, né? Mas a obra da salvação, ela não começa em Cristo e ela não termina em Cristo. Ela começa com um pacto trinitário e termina com a Trindade aplicando essa realidade. É até interessante, eu estava ouvindo o sermão do Timothy Keller essa semana, não vou dar spoiler do que a gente vai falar mais para frente, mas um dos pontos que ele faz é como a obra de Cristo, ela não é suficiente, entre aspas, para que a gente se sinta como ela nos faz. Então, se a obra de Cristo nos faz filhos de Deus, como a gente vai ver, quem faz a gente se sentir filho de Deus e viver como filho de Deus é o Espírito Santo e não a obra de Cristo. Mas tudo isso para mostrar essa ênfase trinitária. E é isso que a gente vai ver na soteriologia. Bem,
qual que é o problema central? Quando a gente fala de salvação, a gente está falando de salvação do quê? Do que a gente está falando de salvação? Muitas vezes a gente pensa em salvação como algo em relação ao mal, né? Em relação ao pecado, em relação a alguma coisa do tipo. Isso não está totalmente errado. De fato, Cristo ele nos salva do poder do pecado, nós não somos mais escravos do pecado, mas a atenção principal na salvação, e a salvação é um termo que principalmente se aplica em relação a quem é o próprio Deus. Em relação a quem é o próprio Deus. Por que isso? Porque em Deus a gente tem a, aquele que é o justo juiz de toda a terra. A gente tem aquele que julga com justiça todos os atos que já se cometeram e vão se cometer. Todo o mal que já foi cometido contra você, toda a injustiça que já foi cometida contra você, toda a lágrima que já caiu do seu olho, cada decepção, cada facada nas costas que você levou, cada coisa ruim que aconteceu na sua vida, ela vai ser julgada. Isso não vai passar em branco. Você não vai ficar decepcionado e vai ter que engolir o sapo pela eternidade. Não. Todo mal que foi feito vai ser julgado. Todo. Agora, a outra cara dessa moeda é que todo mal que a gente fez também vai ser julgado. Então, toda lágrima que a gente fez cair do olho de outra pessoa, todo mal que a gente fez, todas as vezes que a gente não viveu de acordo com o nosso próprio padrão de justiça, Deus também vai julgar. E o problema é exatamente que o juízo de Deus, por ser um juízo perfeito e um juízo num padrão de santidade absoluta, é um juízo implacável. Se a gente for se ater à justiça de Deus, é aquela justiça de não passa nada. Não tem. Jesus, quando ele vai falar sobre a justiça necessária para entrar no reino dos céus, longe de passar a mão na cabeça e falar, não, não, o que importa é o amor e etc., ele vai subir a barra de um jeito inimaginável. Ele vai falar: você acha que o problema é você se deitar com outra mulher que não é a sua esposa? Não, o problema é, passou uma mulher, você olhou ela e cobiçou no teu coração? Já foi, meu querido. Já foi. Deus já viu e o seu coração já pecou. Você acha que o problema é você ver uma pessoa que você odeia, você enfiar a mão na cara dela? Não, na hora que você já teve esse sentimento, que você já desprezou e falou, pô, esse idiota aí na minha frente, já era, você já pecou, a barra tá lá em cima. Tanto que Jesus vai falar: se a sua justiça não for muito superior à dos fariseus, e pra gente às vezes não ressoa isso tanto, mas os fariseus, imagina só o cara perfeito, é o cara que passa o dia inteiro, sei lá, seria equivalente a falar: se a sua justiça não for muito superior à das freiras, ou se a sua justiça não for muito superior à dos monges budistas, você não vai entrar no reino do céu. Pô, se esses caras que passam a vida dedicados a isso não conseguem, quem vai conseguir? Por quê? Porque no padrão de justiça de Deus, nenhuma justiça nossa é o suficiente. Então a gente tem um problema, porque Deus ele tem que ser justo juiz. Ele tem que ter a barra lá em cima. Agora, ele mantendo a barra lá em cima, ninguém passa por ela. Ninguém passa por ela. Ao mesmo tempo, esse Deus que é completamente justo é completamente amor. Deus é amor. E é interessante que a gente, numa das aulas de teontologia, das primeiras aulas dos fundamentos, a gente falou que os atributos de Deus não são como Lego, né? Não são como pecinhas de Deus que você encaixa e desencaixa. Mas os atributos de Deus são partes, são o que o próprio Deus é. Então você tem João falando que Deus é amor. Então não é que, agora Deus está sendo justo, hein? Vamos tirar aqui o legozinho, o chipzinho do amor de Deus e Deus só vai julgar. Não. Na hora que Deus está julgando, é o amor que está julgando. É o amor que está julgando. Então a gente tem um juízo que é perfeito e um amor que é perfeito ao mesmo tempo.
Então, como é que Deus vai fazer com uma criação que ele fez de maneira amorosa, ele fez para refletir a sua glória, ele fez, viu que era bom e amou essa criação, amou ao ponto de que quando ele tem que agir com juízo em relação a essa criação, a Bíblia usa palavras tão fortes como que Deus teve o seu coração quebrado quando ele teve que, por exemplo, quando ele viu a situação antes do dilúvio. Deus ele sente um profundo amor pela sua criação. Como é que a gente une essas duas coisas? Como é que Deus ele vai ser justo e ele vai ser amoroso? A solução está exatamente no plano da salvação. Quando quando Deus ele sacrifica a si mesmo na cruz, quando Jesus, Deus Filho, se entrega na cruz, ele ao mesmo tempo está levando ou assumindo um castigo que nenhum de nós conseguiria assumir e está demonstrando um amor que nenhum de nós conseguiria demonstrar. Deus ele está sendo perfeitamente justo. O nosso pecado ele merece uma é, ele merece uma condenação. Ele merece a morte, que é o salário justo do pecado. E a ira de Deus em relação ao pecado é uma ira que é completamente justa. É, quando a gente fala dessas situações, muitas vezes é difícil você pensar nelas com coisas cotidianas e pequenas, mas quando você leva para o extremo sempre fica claro. Quando você olha e fala, cara, Deus ele pode olhar para o que Hitler fez e ficar impassivo e falar, não, eu sou um Deus de amor, né? Eu sou um Deus que aceita a todos. Cara, a gente não quer que isso aconteça com Hitler. A gente não quer que isso aconteça com um cara que molesta crianças. A gente quer justiça. Se a gente tem esse senso, a gente sendo caído, Deus, muito mais. A gente percebe essa necessidade de uma justiça, Deus, muito mais. E é interessante que os pecados que a gente faz sempre são pecados contra Deus. Deus sempre é a parte ofendida e de todo pecado. Porque quando a gente peca contra o outro, a gente está pecando contra a criação de Deus. Quando a gente peca contra nós mesmos, nós pecamos contra a criação de Deus também. A gente peca contra aquele que é a fonte de todas as coisas. Então, a gente sempre está ofendendo aquele que é infinitamente digno. E eu não lembro quem que era o teólogo que fazia essa comparação, se era o John Stott, que falava que geralmente a ofensa ou o tamanho da necessidade do perdão, ele depende da dignidade da pessoa que você ofendeu. Por exemplo, é diferente alguém vir e dar um tapa na cara de, sei lá, alguém na rua, uma pessoa X, alguém vir sei lá, vamos, tapa na cara talvez seja muito forte, mas vamos supor assim que a pessoa virou bruscamente, deu uma cotovelada em alguém no meio da rua, foi sem querer, a pessoa ficou machucada, mas beleza, acontece. Você tá no meio da rua, isso daí pode acontecer. Agora imagina só que isso daí acontecesse com, sei lá, com o rei da Inglaterra, com, sei lá, a princesa aqui da Espanha, ou o presidente de qualquer lugar. Se você machucasse fisicamente alguém que tivesse uma importância reconhecida internacionalmente, o Papa, né? Se você machuca alguém que tem muita honra, parece que as desculpas protocolares que você daria para qualquer outro não servem. Parece que você precisaria fazer alguma coisa a mais. Parece que é mais pesada essa ofensa. Quando a gente ofende a Deus, a gente está ofendendo ao ser que é mais digno no mundo. Então, toda
a nossa capacidade de emendar esse erro é insuficiente diante da dignidade desse Deus. Por isso, existe uma necessidade de propiciação e é uma necessidade de propiciação. Propiciação é uma palavra difícil simplesmente para pagar a ira ou pagar o preço, sabe? Aqui eu vou falar um monte de palavras que são meio estranhas. Eu vou tentar explicar as palavras. Se me escapar alguma, por favor, só levantar a mão que eu tento explicar o conceito. Não tem nenhum problema. Aqui não existem perguntas bobas. Mas existe essa necessidade da propiciação. A gente tem a necessidade de emendar essa ofensa contra aquele que é infinitamente digno. E ao mesmo tempo, a gente tem um Deus que é completamente amoroso. Por ser completamente amoroso, ele vai fazer de tudo, para demonstrar esse amor por aqueles que ele ama, pela sua criação. É muito interessante que quando Deus ele vai se descrever para Moisés, quando Deus vai falar quem que ele é para Moisés, quando Deus ele vai se definir, a definição de Deus por ele próprio, ele fala para Moisés que ele é o Senhor, aquele que é, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor e de verdade. Tardio em irar-se, misericordioso e compassivo. É assim que Deus se descreve. É isso que mais importa dele mesmo para ele mesmo, na hora dele se comunicar com a gente. Então, a gente tem um amor que necessariamente ele pede, um amor que necessariamente pede por alguma ação que resolva um problema que ele não criou. Seria, imagina só você na sua situação, por exemplo, com teu filho ou com uma pessoa que você ama muito. Mesmo que essa pessoa tenha feito alguma coisa que é culpa dela, que você não tem nada a ver com isso, se você ama essa pessoa, você se desdobraria de todo jeito para tirar ela daquela situação. Se dependesse de você, você faria de tudo para tirar. Deus é um Deus que ama. Então, por isso é muito importante que a gente vai falar de uns negócios muito polêmicos um pouquinho mais para frente. Mas esses conceitos do caráter de Deus, eles têm que estar por trás da nossa discussão da soteriologia. Quando a gente for falar de eleição, quando a gente for falar da, sei lá, expiação limitada, quando a gente for falar de eleição e reprovação, talvez no momento em que você ouve essas palavras, esses conceitos, a primeira reação seja você esquecer que quando a gente fala desses conceitos, a gente está falando desses conceitos em relação a esse Deus aqui, o Deus que ama profundamente, que é amor e é definido por misericórdia e por lentidão na ira. É definido pelo seu amor pactual e pela sua verdade. Sim, quando a gente fala de salvação, a gente está falando disso. Por isso, de todas as coisas que vocês vão ouvir, e mesmo que vocês não assumam a posição reformada, que, sinceramente, é a posição que a gente, como liderança na Urbana, a gente assume, né? É, mas que não é necessária para você ser um membro, por exemplo. Mas ainda que você não assuma essa posição, que você entenda a salvação de outro jeito, o jeito como você pensa na salvação não pode ferir de nenhuma forma a justiça ou o amor divino. Se você está pensando na salvação e você fala, pô, se Deus fizer isso, ele não é justo, então ou você não entendeu direito o conceito, ou você está se esquecendo de alguma coisa ao falar disso daí. E a mesma coisa com o amor. Se, se Deus fizer isso daqui, Deus não é amor, então tá errado, certo? Quem Deus é precede ou explica o que ele faz. Mas vamos lá. Pacto da redenção, pactum salutis, para usar o termo em latim, né? Que se usou durante toda a época da reforma. O pacto da salvação é
o acordo que a Trindade fez consigo mesmo de salvar o povo que ele queria salvar, sim? E aqui a gente ainda nem entrou, tipo, em calvinismo, arminianismo. Uma das coisas que às vezes o pessoal fala, é, usa como um jeito de você falar, se você acredita no calvinismo, no arminianismo, é você falar, você acredita na predestinação? Cara, predestinação é uma palavra que é bíblica. Predestinação é uma palavra que não tem como você não acreditar na predestinação. Por quê? Porque a Bíblia fala diversas vezes que Deus nos predestinou. A pergunta não é se ele predestinou ou não, a pergunta é por que ele predestinou. Um arminiano vai falar que Deus predestinou pela presciência dele, porque ele viu uma fé no futuro. Mas mesmo assim, ele predestinou antes que acontecesse. O calvinista vai falar, Deus predestinou porque, sei lá, eu não tenho essa resposta. Essa resposta está em Deus, não está em mim. Eu sei que não é por nada que eu fiz. Está totalmente com Deus. Mas eu não tenho essa resposta. O pacto da redenção é o que vai falar sobre esse pacto da predestinação, independente de por que você tem essa predestinação. Mas é interessante que no Apocalipse, o texto vai falar sobre aqueles que tiveram o seu livro escrito, ou o seu nome escrito no livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Um livro onde está o nome de todos os salvos, que é chamado Livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Você fala, como assim o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Significa que antes de Adão e Eva, já tinha o plano da salvação. Não é que Eva comeu o fruto e Deus falou, putz, e agora? O que, que eu vou fazer da vida? Como eu vou resolver esse problema? Deus sabe todas as coisas. Então, mesmo antes da fundação do mundo, a gente já tinha a redenção aplicada. Você já tinha o cordeiro morto desde a eternidade. É, a frase de efeito que o pessoal às vezes usa, né, para descrever essa realidade é falar: antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Né? Antes de você ter a criação, você já tinha a redenção. E esse pacto foi entre quem? Se não tinha ninguém. Se não tinha ninguém, o pacto foi entre a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles entraram em um acordo entre si. E nesse acordo, cada um dos três assumiu um papel em relação à salvação. Deus, ele elegeu um povo para si de toda língua, raça e nação, um povo especial que ele iria salvar. O Filho se tornou mediador e redentor dessa salvação. Então, o Filho foi aquele que pagou o preço na cruz por nós, ele foi encarnado. E o Espírito Santo, ele é aquele que aplica a salvação a gente. Então, quem é que testemunha aos nossos corações que nós somos filhos de Deus? É o Espírito Santo, não é nem o Pai, nem o Filho. Quem é que dá forças para a gente lutar contra o pecado hoje? É o Espírito Santo. Quem é que conduz a gente até o dia final? É o Espírito Santo. Sim? Então a gente tem um pacto da Trindade para salvar a humanidade, desde antes da fundação do mundo. Isso daqui também explica uma distorção que às vezes se faz. Às vezes o pessoal. Vamos falar isso em português. O pessoal faz uma imagem do pai como. Desculpa, eu não quero ser babaca daqueles que. Eu não lembro como eu falei em português, mas eu não falo português o dia inteiro, então eu esqueço as coisas, desculpa. Mas, às vezes o pessoal pinta o pai como se fosse cruel. Como se fosse, como assim? O pai, ele vai, pega o filho e sacrifica o filho. Que tipo de pai é esse? Não é assim que funciona. Na Trindade, a salvação, a redenção, a entrega de Jesus, em primeiro lugar, foi por amor ao Pai.
Jesus se entregou por amor a nós? Sim, ele se entregou por amor a nós. Mas a primeira entrega dele foi em amor ao Pai. Ele se entregou porque ele via o amor do Pai pela sua criação. E ele assumia o papel de pagar esse preço para que o Pai e o Espírito se satisfizessem. Então você tem uma entrega do filho voluntária. Você não tem um pai sacrificando o seu filho. Você tem um filho se entregando por amor ao pai e aos seus amigos. Como Jesus vai falar, que não existe amor maior do que aquele que entrega a vida pelos seus amigos. Esse é o pacto da redenção. E esse pacto foi para que ocorresse uma, uma sentença positiva em favor de pessoas que estavam condenadas. Você tinha uma condenação justa que recaía sobre nós. A condenação da nossa injustiça e a condenação do nosso pecado. Por isso a ira sobre nós, ela era justa. Agora, desde o Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, desde o Éden, se a gente for falar real, Deus mostra, Deus mostra que existe a possibilidade de que você tenha uma substituição e que alguém pague pelo preço da maldade que a gente cometeu. Que o inocente seja sacrificado pela nossa maldade. Você tem em todo o sistema sacrificial no Antigo Testamento um cordeiro que é sem mácula, sem mancha, representando a inocência e representando a pureza, que leva a mácula e a mancha do povo. E por isso ele é sacrificado e recebe o sacrifício que o povo deveria receber. Você tem no Éden, quando Adão e Eva sentem as consequências do pecado, que naquele caso, naquele ponto, naquela altura, para usar português de Portugal, que naquela altura é a vergonha de estar nu, porque Deus ainda não tinha pronunciado as maldições, quando ele sente a vergonha de estar nu, é Deus que mata um animal para cobrir a vergonha deles. É um animal inocente que é morto para que a vergonha do pecado de Adão e Eva seja coberta. Já desde o princípio, a gente tem essa lógica de uma substituição. Só que essa substituição, até Cristo, era limitada. Porque você não tinha, primeiro, ninguém que era totalmente puro, ninguém que era totalmente inocente. E você não tinha uma situação que fosse perpétua. Agora, em Cristo Jesus, a gente tem Deus morrendo na cruz. A gente tem aquele que é o santo, aquele que é a definição de santidade, o puro, aquele que não errou em nada, aquele que tem um valor infinito, tomando o lugar de pessoas finitas. Jesus, ele toma a copa da ira de Deus, a taça da ira de Deus, da ira infinita de Deus. Cristo, ele estava tomando sobre si o pecado de todos nós na cruz. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso daí é difícil até de expressar quando você pensa na realidade. Quando você pensa o que isso significa. Significa que na cruz, Cristo, ele era o estuprador. Cristo, ele era o assassino. Cristo, ele era o adúltero. Cristo, ele era qualquer pecado que você quiser colocar. Ele estava naquela posição e era visto como tal e estava sendo condenado como tal. Quando o pai olhou o filho na cruz, ele viu o pecado de todo mundo. E por isso virou as costas. Por isso ele teve essa separação e sentiu a dor infinita da separação de Deus. Que, por sinal, é a definição de inferno. Vamos chegar lá na aula de escatologia, mas Jesus, ele sentiu todo o peso do que é o abandono do pai.
até mais, porque a gente nunca teve a intimidade com o Pai que Cristo teve. Cristo sentiu esse abandono. Então, quando Jesus é visto dessa forma, nós recebemos de Jesus a forma como ele é visto. Por isso é uma expiação penal substitutiva. É o sacrifício de Cristo tomando a nossa pena para substituir nos substituir diante do Pai. A gente vai ter um pouquinho disso mais para frente, mas isso literalmente significa que quando Deus olha pra gente, ele tá tão satisfeito, ele tá tão feliz, ele tá tão pleno, como se ele estivesse olhando para o próprio Jesus. Ele aceita a gente com a mesma alegria que ele aceita o filho. Por quê? Porque o filho tomou o nosso lugar e nos deu a justiça dele. E ele se substituiu por nós. É isso que acontece na cruz. Sim. Aqui a gente tem um pouquinho de um resumo daquilo que eu estava falando, que você tinha essa, esses indícios, sim, do Antigo Testamento, de um sistema sacrificial que apontava para uma substituição futura. Então, se a gente no Antigo Testamento a gente tinha todo um sistema que falava sobre o tipo de animal, a quantidade de animais, o lugar, os tempos, a forma que você tinha que sacrificar, mostrando a dificuldade, mostrando a incapacidade da gente fazer um sacrifício que seja minimamente aceitável a Deus. Tudo isso apontava para Cristo, que é em si o sacrifício perfeito, completo e aceitável. Você tinha sangue de animais que apontavam para um sangue que seria infinitamente mais digno e efetivo. Você tinha uma promessa de um servo que iria sofrer, e se você lê Isaías 53, tem 2 capítulos da Bíblia que eu não consigo ler em voz alta sem chorar, sem terminar aos prantos. Sim, que eu já tentei infinitas vezes e não consigo. Um deles é Romanos 8, o outro é Isaías 53. Isaías 53 é maravilhoso. Se você não lembra desse texto, faça o bem para o seu coração de ler esse capítulo essa noite. Mas você tinha uma promessa de alguém que iria sofrer no lugar do povo. E no Novo Testamento você tem Cristo assumindo todas as promessas e cumprindo todas as promessas. Você tem no Antigo Testamento essa prefiguração constante do sacrifício do primogênito, da importância e do valor que o primogênito tem na vida das famílias. Então você tem a prefiguração disso na hora que Deus pede Isaac para Abraão, que era seu primogênito. Você tem a última praga do Egito, que é o sacrifício dos primogênitos. Você tem um sacrifício especial dos israelitas para para pagar pela vida dos seus primogênitos. E a tipologia do cordeiro da Páscoa vem exatamente daí. É o cordeiro que toma o lugar do meu primogênito, que toma o lugar daquele que é o que eu tenho de mais valor na minha casa, o que eu tenho de mais valor na minha vida, que é meu primeiro filho, né? Especialmente naquela época, isso era muito concreto. Esse cordeiro que foi sacrificado na Páscoa da saída do Egito é o que fez com que o anjo do Senhor passasse pelas casas dos israelitas e não é, matasse o primeiro filho. E agora você tem esse cordeiro, agora que era uma prefiguração na Páscoa, você tem ele concretamente em Cristo Jesus, que é exatamente o que João Batista vai dizer. Ele vai falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem um quadro fantástico, do Subiram aqui no Museu do Prado que indica exatamente isso daí. É muito legal. Mas é isso, Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo é aquele que conclui o sistema redentivo do Antigo Testamento, certo?
que isso quer dizer na prática? Que uma das perguntas, curiosidades que as pessoas às vezes têm é: ok, eu sou salvo agora por aceitar o sacrifício de Cristo. E como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Era exatamente pelo mesmo sacrifício. Só que enquanto a gente olha para trás, eles olhavam para frente. Eles confiavam naquilo que era prometido, naquilo que os símbolos apontavam, sabe? Então, a fé no que Deus faria era o que salvava aqueles que estavam no Antigo Testamento. E a fé no que Deus fez é aquilo que salva as pessoas depois no Novo Testamento. Mas Deus salva o seu povo através da sua obra redentora. E é por isso que a cruz tem esse lugar tão central. É por isso que a cruz é, inclusive, o símbolo da nossa fé. Porque a cruz é onde a gente vê a justiça e o amor de Deus se encontrando. A gente vê um símbolo de morte, um símbolo de execução, mas é uma execução que revela um amor infinito para a gente. É, é interessante que às vezes a gente não se dá conta que a cruz é Deus pagando o preço do perdão. Porque o perdão ele sempre tem um preço. Quando você perdoa, quando existe o perdão, ou a pessoa ofendida ou a ofensora pagou um preço. Se, por exemplo, a Bianca me deve 10.000 euros e eu viro e falo, não, tudo bem, Bianca, eu perdoo você. Eu perdoei ela, mas quem ficou com prejuízo de 10.000 euros fui eu. Então, eu que paguei o preço do perdão. Se eu virasse para ela e falasse: "Não, eu preciso desse dinheiro e eu não vou te deixar em paz até você me até você me dar esse dinheiro". Vamos supor que ela falasse: "Claro, 10.000 euros para mim não é nada, toma logo esse dinheiro e me deixa em paz". Quem teria pagado o preço do perdão foi ela. Ela teria pagado o preço para que a nossa relação tivesse paz. Mas, se existe uma dívida, um dos 2 paga. O que a gente tem com Deus, o que a gente tinha com Deus, era uma dívida. O salário do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. A dívida está aí. Existe uma morte a ser debitada. Quem que vai morrer? Quem que vai morrer? Ou somos nós, ou é Deus. E você fala, mas como assim Deus vai morrer? Exatamente essa é a loucura que acontece na cruz. Deus morre. Deus morre. Deus paga o preço da morte que a gente deveria pagar. Por isso a cruz é absolutamente central, central quando a gente pensa na nossa fé. Bom, o que que Cristo fez na cruz? E aqui é um quadrinho com palavras importantes, conceitos importantes em relação à soteriologia, que geralmente a gente não usa todo dia, certo? São palavras que a gente geralmente só usa no vocabulário teológico. A expiação é o preço pelo pecado. Jesus expiou o pecado, ele pagou o preço de limpar esse pecado. A propiciação é a ideia de que existe uma ira divina que recaía sobre a gente e essa ira ela foi apaziguada. Então agora Deus já não olha mais para a gente com ira, mas ele olha com o seu amor. E é interessante porque aqui a gente contradiz uma das frases, assim, chavões gospel que a gente tem, né? Que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Na verdade, Deus odeia tudo. Assim, em relação ao pecado, em relação à sujeira, Deus ele tem que demonstrar sua ira pelo pecado e pelo pecador, porque a dívida está aí. Se ele não demonstrar sua ira contra o mal,
Se ele não demonstrar sua ira contra quem ocasiona o mal, ele não está sendo justo. Então, a única coisa que faz Deus não olhar para a gente irado é Cristo Jesus, que propiciou essa ira. Sim? Você falar, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, seria a mesma coisa que você falar, cara, eu eu não odeio a pessoa que estuprou e matou uma menina. Eu odeio só o estupro e o assassinato. Você fala, cara, é, não dá para se dissociar uma coisa da outra. Não dá. Existe uma objetividade entre a pessoa que faz e o ato que ela fez. E o fato que exista alguma possibilidade de Deus não fulminar a gente imediatamente é simplesmente pelo seu próprio caráter. Além disso, não é só que que Cristo propiciou a ira de Deus, que Cristo apaziguou a Deus. Cristo reconciliou a gente com Deus. Sim, reconciliou a gente com Deus. 2 Coríntios vai falar que Deus estava reconciliando consigo o mundo através de Cristo. Então, Cristo é o meio pelo qual inimigos são feitos amigos. Romanos 5 vai falar, justificados pela fé, agora temos paz com Deus. Já não é só que Deus já não tem mais uma ira em relação a nós, mas agora ele vê a gente positivamente. Estamos reconciliados. E, finalmente, Cristo redimiu. Ele é o Cristo Redentor que a gente tem no Rio de Janeiro, né? A gente tem a redenção em Cristo Jesus. Aqui, sim, a gente tem um aspecto que geralmente a gente reduz, né? É muito comum que se reduza, né? Fala, Cristo nos salvou do poder do pecado. Sim, redimiu. É exatamente isso. Nós éramos escravos do nosso pecado, éramos escravos daquele que é o príncipe deste mundo. E agora a gente é redimido. O preço da nossa liberdade foi pago. Sim. Então você tem tudo isso acontecendo na cruz. Na cruz você tem N facetas daquilo que Cristo fez. Você tem tanto pelo preço, você tem tanto na via negativa em relação a Deus, via positiva em relação a Deus, e também tem em relação ao próprio pecado e ao inimigo das nossas almas. Essa é a obra completa de Cristo. E aqui eu vou trazer aqui uma polemiquinha. Eu apelei para o Gruden. Gruden é um livro de teologia sistemática que tem mais ou menos esse tamanho assim, é gigantesco. Tem versões mais resumidas dele, isso é verdade. Mas, assim, se fosse para você comprar uma teologia sistemática só a vida inteira, que você conseguisse ler mesmo sem ter ido no seminário, eu diria para você comprar a do Wayne Gruden. É muito boa. Mas ele vai definir a graça comum como essas bênçãos que Deus concede a toda a humanidade. Por que eu estou falando nisso em relação à soteriologia? Em relação à soteriologia, isso daí se enxerga no tempo que a gente tem para que os efeitos do pecado ou da salvação afetem a gente. Porque pensa comigo, se o salário do pecado é a morte, porque não estão todos mortos? Se quem pecar vai morrer, né? Para citar a Ana Paula Valadão, né? Se quem pecar vai morrer, porque quem não morreu todo mundo, né? Não morreu todo mundo porque Deus é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor e fidelidade. Ele é tardio em irar-se. Deus, ele dá esse tempo de salvação, nesse tempo de testemunho, esse tempo de vida, de você absorver os testemunhos que você tem, tanto da natureza, tanto do seu próprio coração, tanto do testemunho do seu povo, de pessoas de fato compartilhando o evangelho e falando de Cristo
Você tem esse tempo todo para que a, a pessoa possa tomar uma decisão, possa chegar a uma conclusão. A gente vai ver que isso daí tem mais coisa envolvido, mas o fato é, a bondade e a graça de Deus não se limitam só a seu povo. Cristo ele não está só ou os efeitos da obra de Deus, ele não só afetam aqueles que são salvos. A gente tem a graça comum de Deus. A gente tem o sol nascendo sobre justos e injustos. E o que que essa graça comum faz? Ela faz, primeiro, que todas as pessoas desfrutem da criação de Deus. Então, quando a gente está falando de Deus, quando a gente está falando do mundo de Deus, a gente está falando de pessoas que muitas vezes são rebeldes a Deus usando as suas próprias ferramentas, usando as próprias ferramentas que Deus deu para ele. Então, o ateu mais ateuzão que chega e faz um argumento lógico elaborado para falar que Deus não existe, ele está usando a boca que Deus deu para ele, está usando o cérebro que Deus deu para ele para falar contra Deus. Sim, isso daí é graça comum. Isso daí é Deus falando, sim, eu deixo a minha criação desfrutar das coisas que eu dou. Chuva cai sobre justos e injustos, o sol nasce sobre bons e maus. Você tem a preservação da ordem. O mundo ele continua sendo mundo não só para aqueles que são cristãos. Então Deus sustenta, Cristo sustenta a criação como um todo. Deus também restringe o mal, que é um ponto que a gente vê claramente em Romanos 8, quando Deus fala que Deus os entregou às suas paixões para que eles fizessem conforme as suas vontades. Se Deus os entregou, significa que até então Deus estava segurando eles, né? Você tem várias ocasiões onde parece que Deus segura o mal das pessoas para que elas não sejam tão más quanto elas conseguiriam ser. Você tem, por exemplo, a Torre de Babel. As pessoas elas querem dominar o mundo inteiro e oprimir através do seu poder, e da sua influência. Deus fala: não, não vai. Você tem até um texto, a gente está pregando sobre Malaquias, o comecinho de Malaquias, Malaquias 1, vai falar que quando o Edom fala, a gente vai reconstruir as nossas cidades, Deus fala, não, vocês não vão não. Por quê? Porque Deus está segurando a maldade. Deus está falando, não vou deixar que a maldade seja tão má quanto pode. O mundo poderia ser muito pior. O mundo poderia ser muito pior. Se ele não o é porque Deus retém a maldade. Ou retém as pessoas para que elas não atuem com essa maldade. E isso daí é até importante quando a gente for falar de depravação total, que é um dos conceitos da soteriologia. As pessoas não são tão más quanto elas poderiam ser, tá? Não, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não diz que todas as pessoas são extremamente odiosas e ninguém faz nada de bom. Não, não é esse o caso. E isso daí é a graça de Deus operando nos nossos corações e dando pra gente padrões morais que não são naturais a gente, mas que são a lei de Deus que tá tatuada no nosso coração. Apesar disso, apesar de tudo isso, a responsabilidade individual ela é mantida. A graça comum não garante a salvação. Isso é importante, especialmente quando a gente pensa no testemunho geral, na revelação geral, que foi um conceito que a gente viu lá no Fundamentos 1, que é Deus se revela a todas as pessoas através da natureza e através do próprio ser humano. Todas as pessoas debaixo do sol, elas têm, olhando para a própria natureza, o testemunho de que existe um Criador. Olhando para o seu próprio coração e para o seu padrão moral, eles têm o testemunho de que existe um juiz e um legislador. Você tem as pessoas como indesculpáveis, segundo Romanos 1. Todas as pessoas que existem sabem que Deus existe. Ninguém precisa falar para ninguém que Deus existe.
sim. Você precisa fazer um esforço ativo para negar esse impulso interno de adoração, esse impulso religioso que todos nós temos. Agora, isso daí não é suficiente para salvar. Isso daí não é suficiente para salvar. Por quê? Porque a salvação vem através de Cristo Jesus. Então, o que que acontece com aquele índiozinho lá no meio de uma tribo, sei lá, nos rincões da Amazônia, ou aborígene lá naquele canto de sei lá da onde, da Polinésia? Ele nunca ouviu falar sobre Jesus. Ele vai ser salvo? Ele vai para o inferno só porque nunca ouviu falar sobre Jesus? Então, é, qual que é a resposta para isso? A resposta para isso, ela pode ter um espectro grande, desde o espectro ultracalvinistão até o cara que é quase universalista. O cara que é quase universalista vai falar que não, ele, se ele nunca ouviu Jesus, meu Deus não vai julgar ele para aquilo que ele não sabia. Então ele está salvo. Mas não é isso que a Bíblia fala. Porque a Bíblia vai falar, por exemplo, Paulo, estimulando a gente a pregação, vai falar como é que eles vão crer se eles nunca ouviram, e como é que eles vão ouvir se nunca alguém foi e falou para eles. Porque haveria uma urgência de você pregar, se você não pregar, a pessoa vai para o céu. Imagina só, né? Quer dizer, chegou o cara lá, o índiozinho, você chega para o índiozinho e você fala de Jesus, aí ele fala que não, estava indo para o inferno, estava indo para o céu até você ir pregar para ele. Fez um desserviço aí, né? Não é o caso, não é o caso. Você tem, por outro lado, o cara que fala, não, a salvação ela só pode ser através do cara levantar a mão no culto, ir na frente e fazer a oraçãozinha aceitando Jesus no seu coração. É, a Bíblia também não fala isso. A Bíblia fala que a salvação vem pela fé. Sim. E você tem nesse meio, nesse limbo, você tem testemunhos de pessoas para as quais nunca se pregou nada e que de repente tiveram um sonho com um anjo no meio de uma cidade no Oriente Médio em que não tinha nenhum acesso a nada que não fosse o Islã radical e que sonhou com Jesus e aceitou Jesus, de quem ela nunca tinha ouvido falar. Você fala, o que você faz com isso? Você tem testemunhos de histórias de povos originários em um livro que é bem legal de ler, bem divertido, chama O Fator Melquisedeque. Dan Richardson, acho que é o autor. Ele vai mostrar como civilizações pré-colonizadas, antes das colonizações, que já tinham em suas culturas histórias que eram claramente derivadas do Evangelho, claramente derivadas do Evangelho e da revelação bíblica. Você fala, quem levou essa história para eles? Sei lá. Você tem textos como Malaquias, outra vez aqui, a gente está pregando Malaquias, então tá fresquinho na memória. Mas tem Malaquias, o finalzinho de Malaquias 1, ou o começo de Malaquias 2, não lembro exatamente. Mas Deus falando para o pessoal de Israel, no Antigo Testamento, falando: fecha a igreja, fecha o templo. Vocês acham que falta glória para o meu nome? Do Oriente ao Ocidente, ofertas são trazidas ao meu nome. Aí você fala: como assim ofertas são trazidas ao meu nome? Quem está trazendo ofertas? O povo de Deus não era Israel? A revelação de Deus não tinha sido dada para Israel, o templo não estava em Jerusalém. Então, como é que é isso que tem pessoas adorando ao Deus verdadeiro e que não estão no Israel, que estão do Oriente ao Ocidente? A melhor resposta que a gente pode dar é: eu sei lá. Deus, ele não se limita àquilo que ele revelou para a gente. A gente se limita ao que ele revelou para a gente. Então, eu não tenho como virar para você e falar: não, essas pessoas estão salvas. Ou, não, essas pessoas não estão salvas. Por quê? Porque eu não sei o que Deus está fazendo lá sem eu estar lá. Sim? O que eu sei que é bem claro na Bíblia é que a salvação
vem através de você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Cristo ressuscitou dos mortos. Então a salvação vem através da fé em Jesus. Isso normalmente, e 99,9% dos casos, é pela pregação do corpo de Cristo, da igreja, e em uma pessoa integrada ao corpo de Cristo, que é a igreja. Mas Deus, ele não se limita ao que a gente sabe, o que a gente enxerga. O que eu sei é, no último dia, quando a gente chegar no céu e a gente ouvir sobre o caso do índiozinho que não teve nenhum testemunho, quando a gente vê o que Deus decidiu, ninguém vai ficar decepcionado. Ninguém vai falar, pô, Deus pegou pesado aqui, ou Deus aliviou para esse cara, né? Não, Deus vai ser o justo juiz de toda a terra. Agora, se eu fosse me apegar simplesmente ao que eu enxergo em relação ao testemunho de fé em Jesus Cristo, o normal é que a pessoa ouça alguém pregando para ela. O normal é que alguém chegue lá com a palavra do evangelho. Só que eu não tenho como afirmar uma coisa que a Bíblia não afirma, que é que Deus não vai fazer nada ou que Deus não pode fazer nada se a gente não fizer. Deus, ele pode fazer o que ele quiser. E aqui, sinceramente, para ser bem sincero, provavelmente pouca gente ia concordar comigo no mundo teológico, tá? A maioria das pessoas iria falar, especialmente do lado reformado, iria falar, cara, se não ouviu ninguém pregando para ele, foi pro inferno e é isso aí, paciência. Deus sabe porque ele não mandou ninguém lá para pregar. Talvez ele não mandou ninguém lá para pregar porque ele já estava condenado mesmo. Talvez, talvez seja isso. Eu não discordo que possa ser isso, mas talvez não. Por quê? Porque isso não está claramente revelado na Bíblia. Agora, o que eu sei é, ninguém vai ser salvo simplesmente por olhar para o sol e falar, olha só, tem um sol, se pá, alguém Deus criou isso. Estou salvo. Não vai, não funciona assim, tá? Deus precisa se revelar de uma forma que vai além do comum, que seja específico. Ok, ok. Então vamos lá. Eleição é eterna. E como é que a pessoa é salva? Vamos começar pelo começo. Quem que vai ser salvo? Quem que vai ser salvo? Quem vai ser salvo é quem é eleito e predestinado, ok? Isso daqui não é. Até agora eu não estou sendo calvinista. Vou ser daqui a pouquinho. Até agora não estou sendo. Quem é eleito e predestinado é salvo, certo? Deus, ele escolhe desde antes da fundação do mundo um povo para si. E todo aquele que ele escolheu, Cristo o salvou e não perdeu nenhum deles. É o que ele vai falar em João. Sim, ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo, é o que vai dizer Efésios 1. Esse ano a gente vai ter uma série de pregação em Efésios, então prepara o coraçãozinho que Efésios 1 é, nossa, fantástico de pregar. É uma delícia. E tem é, conceitos extremamente profundos. Mas Deus elege. Deus elege. Agora, a pergunta que divide as pessoas é por que que ele elege? Por que que ele escolheu algumas pessoas e não escolheu outras? Por que que ele escolheu é, Jacó e rejeitou Esaú? Sim, é, por quê? E você tem aí dois caminhos, basicamente. Ou você dá uma resposta para isso, e você fala, Deus escolheu porque eu escolhi. Ou você vira e fala, Deus escolheu porque ele pode escolher e é soberano para escolher. E ele sabe porque escolheu. E tem algum motivo bom que ele não falou para mim. Essas são as duas vias, basicamente. Ou a eleição é baseada em você,
ou a eleição é baseada nele. Ou a eleição é baseada na tua liberdade, ou a eleição é baseada na liberdade dele. Essas são as duas vias falando de salvação. Ah, e qual delas é a via cristã? As duas. Você não deixa de ser cristão por acreditar em uma coisa ou na outra, tá? Os dois aqui dá para ir para o céu acreditando em qualquer uma das duas. Sim, mas basicamente essa daqui é a treta. Sim, por que que Deus elegeu? Ele elegeu pelo seu propósito soberano ou ele elegeu pela liberdade individual de cada um, do que cada um iria fazer e como ele iria aceitar. Do lado reformado, que puxando a sardinha para o nosso fogo, do lado reformado, a gente tem uma eleição que é uma eleição incondicional. É uma eleição que não depende daquilo que a gente faz. Não depende daquilo que a gente escolhe. Ou seja, que Deus não te elegeu porque ele, com o óculos eterno dele, ele estava lá sentadinho no trono dele antes de criar as coisas. Ele pegou o óculos do futuro e aí ele viu lá que o Guilherme, ele no dia, sei lá, 3 de fevereiro de 99, ele iria levantar a mão no culto e falar: "Cara, eu aceito esse Jesus é muito legal". E aí Deus fala: "Beleza, Guilherme vai me aceitar, então eu aceito ele". A visão reformada não é essa. A visão reformada é: eu não sei por que Deus me escolheu. Eu não sei. Eu sei que não é porque eu fiz alguma coisa boa. Eu sei que tudo de bom que eu fiz é porque Deus me escolheu. Sim. Todas as coisas boas, todas as minhas decisões positivas são por causa da graça de Deus atuando em mim. Então não tem um mérito meu envolvido. Não tem nada que eu tenha feito, tenha sido o que tenha alterado a balança de Deus. Não. Deus, ele graciosamente, por algum motivo que ele tem, que eu não conheço, ele escolheu algumas pessoas. Essa eleição aconteceu na eternidade e essa eleição ela aconteceu de maneira particular. Não é simplesmente que ele escolheu um povo genericamente. Tanto é que você pega, por exemplo, Israel, que é o povo escolhido de Deus, você vai ter claramente Romanos falando que muitos que são de Israel não são Israel verdadeiro. Porque a circuncisão verdadeira não é aquela que você faz na carne, é aquela do coração. Então, a questão aqui não é povo, a questão aqui não é etnia, a questão aqui não é capacidades individuais. E isso daí tem um lado que é muito bom e um lado que é meio assustador. Por quê? O lado muito bom é que, cara, Deus é bom demais. A graça de Deus é maior do que qualquer coisa negativa que eu faça. Mas tem um lado assustador, que é eu tenho zero controle. Eu não tenho nada que eu faça que vai mudar a balança. Não tem nada que eu faça que vai me fazer melhor para Deus. Agora, isso daí só é assustador se você está querendo ganhar a sua salvação de algum jeito. Uma coisa que é interessante, ou uma coisa que é um ponto pacífico, é que a gente entende que essa eleição, e a gente vai ver isso daí um pouquinho mais para frente, essa eleição ela tem efeitos ah, no coração da pessoa que leva ao que é chamado de regeneração. Ou seja, quando a pessoa começa a querer Deus, quando a pessoa começa a se interessar por Deus, já é um sinal de que Deus tocou no coração dessa pessoa. Então, essa eleição, apesar dela ser incondicional, apesar dela ser totalmente monergística, para usar uma palavra difícil que eu preciso colocar nessa discussão, monergismo é
literalmente a obra de um só, monos e ergos, né? Ou seja, a salvação é obra apenas de Deus. Não foi uma, não tem nada que eu colabore para essa salvação. Para um católico romano essa conversa nem existe, porque para o católico romano a gente sempre colabora para a salvação. Mas do lado protestante, é, se você já tem esse desejo por Deus, isso daí já é um sinal que revela que Deus está tocando no seu coração. Então não é uma eleição mesquinha. Não é que você vai chegar na porta do céu e falar: Nossa, eu queria tanto entrar, mas Deus não me elegeu. Poxa, que pena. Eu queria tanto ir para o céu, mas Deus não quis que eu fosse. Não existe essa pessoa. Não existe esse cenário. Porque se a pessoa quer Deus, é porque Deus já trabalhou no coração dela e deu para ela um coração desejante. Sim? Então essa eleição, ela é por algum motivo que Deus sabe qual que é, se você é calvinista, ou ela é porque você, pela sua liberdade, escolheu Jesus. Se você é arminiano, e eu não vou tecer mais comentários, porque é uma posição de crentes. E é isso. Aqui a gente vai ter, beleza, eleição, e você fala, ok, então se Deus elegeu todas as pessoas, Deus também escolheu as pessoas que ele vai mandar para o inferno. Deus já reprovou algumas pessoas. É... Sim, mas muita calma nessa hora. Porque aqui a gente tem uma discussão de uma das palavrinhas que é mais interessante da teologia, que é a palavra difícil por excelência. Quando você quer falar alguma coisa difícil de teologia, geralmente é essa palavra que você usa, que é supralapsarianismo ou infralapsarianismo, certo? São dois termos, parecem complicadíssimos, mas eles tratam exatamente disso daqui. Quando a gente fala de eleição e reprovação, a gente está falando de coisas que são simétricas ou assimétricas? Tentando explicar melhor. Quando a gente fala de eleição e reprovação, o jeito que Deus escolhe e o jeito que Deus reprova é igual? Deus ele vira e fala: eu quero que você vá para o céu. E ele fala: eu quero que você vá para o inferno. É desse jeito? Ou Deus fala: eu quero que você vá para o céu. Eu não vou falar nada a respeito de você. Percebe? São coisas diferentes. Se você é supralapsariano, você entende que as duas coisas são simétricas. E aí não é esse slide. Esse slide não se aplicaria a isso. Mas seria de tipo, Deus ele escolheu que ele vai mandar para o céu, escolheu que ele vai mandar para o inferno. Ele trabalha no coração dos dois para que cada um escolha do jeito que ele já decidiu. Se você não fala direitinho, se você não escolhe os termos direitinho, parece até marionete. Sim, dá para não ser marionete. Dá para você. Tem pessoas muito respeitadas, assim, que manjam horrores mais do que eu, que assumem essa posição. Eu não assumo em particular. Mas você tem o infralapsarianismo, que é a posição que eu vou defender aqui, e que é a do Gruden, inclusive, que também é um cara que manja muito. Mas, basicamente, você tem uma diferença entre o jeito como Deus elege e como Deus reprova. A reprovação é simplesmente você deixar o fluxo do que a pessoa quer. Se Deus não fizesse nada, se Deus não agisse, se Deus não tivesse nenhuma ingerência nos nossos corações, o que que aconteceria naturalmente? Todo mundo iria para o inferno. Todo mundo. Por quê? Porque todos nós escolhemos pecar. Todos nós escolhemos a rebeldia contra Deus. Todos nós escolhemos uma vida que se afasta de Deus. Então, seria simplesmente as pessoas recebendo a justiça de Deus nos seus, nas suas vidas. Sim, isso daí seria o natural. Essa seria a reprovação. A eleição é desse mar de gente
que está se perdendo, Deus falar, eu quero que esses daqui se salvem. Porque já tratamos que o porquê, ou você escolhe que é por causa da liberdade do cara, ou você joga pra Deus sabe por que ele tá fazendo. Eu jogo pra Deus sabe o que ele tá fazendo, não faço ideia por que é. Mas ele elegeu essas pessoas. Ele ativamente regenerou o coração dessas pessoas para que agora essa pessoa já não tivesse morta em seus delitos e pecados, que nem vai falar Efésios, mas que essa pessoa pudesse querer Deus. Sim, essa pessoa pudesse decidir que seguir a Cristo, porque agora ela tem um coração capaz de decidir, um coração que já foi regenerado. Ela não é uma marionete, ela está tomando uma decisão, mas essa decisão é porque Deus já deu um coração para ela capaz de decidir. E ela, tendo esse coração, ela segue a Cristo Jesus. Então, essas pessoas elas foram eleitas ativamente. As pessoas que foram reprovadas, elas estão simplesmente seguindo as suas próprias decisões. Elas estão simplesmente fazendo aquilo que elas querem. Você tem um texto, um texto que é clássico para essa discussão toda de eleição e reprovação, é o de Romanos 9. Romanos 9 é difícil você ler Romanos 9 não sendo calvinista. É bem difícil, é um texto desafiador. Mas Romanos 9 ele vai falar que dos. Ai, eu vou até ler, porque eu não lembro exatamente. E esse daí é aqueles textos que, se você erra uma palavrinha, você entra numa confusão desnecessária. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 9, e vamos colocar em uma versão em português, novamente atualizada. É... uhum, uhum, uhum. Ô, droga, não tô achando. Hum, Seria a partir do 19? Deixa eu ver o 19. É o 22. É que aqui a NA não ajuda, viu? Deixa eu ver a NVI, se ela tá melhor. 22. Também. Ó, eu vou ler e vou explicar para vocês depois o grego. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória sobre os vasos de misericórdia, os quais previamente preparou para a glória? Os vasos de misericórdia ele previamente preparou. Os vasos de ira, aqui ele traduz como preparados para destruição. Mas a palavra em grego, ela literalmente quer dizer maduros. Literalmente dá a ideia de preparados no sentido de que já estão prontos. Não é alguma coisa que você fez, algum processo para que chegasse em algum lugar. Esse seria o vaso de honra. No vaso de honra, Deus preparou de antemão. Deus trabalhou de antemão para que esse vaso fosse daquele jeito. O vaso de destruição, ele simplesmente estava maduro e estava no ponto que naturalmente ele chegaria. Esse daqui é o texto que
Não é um texto prova, que eu não gosto desse termo, mas é um texto que indica essa realidade, que não tem uma simetria. Não é exatamente a mesma coisa. Quando a gente fala de eleição e quando a gente fala de reprovação, a gente está falando de coisas que são assimétricas. Deus ele trabalha ativamente na eleição e na reprovação ele deixa acontecer naturalmente. Sim. E para que que Deus elege? Por que que Deus elegeu? O que que ele quer com isso? A eleição ela vai ter vários objetivos. Um dos objetivos é aquele que é o coringa de todas as perguntas teológicas. No primeira parte do Fundamentos, eu falei que qualquer pergunta teológica, se você respondeu que Deus fez isso para sua glória, vai estar certo, tá? Porque Deus, tudo que ele faz é para a glória dele. No fim das contas, no último dia, quando a gente olhar para quem está salvo e quem não está, o sentimento não vai ser de tristeza, não vai ser de decepção, não vai ser de, cara, por que que não foi diferente? Vai ser de como é que Deus conseguiu ser tão sábio, tão justo e tão amoroso? Olha que maravilha o que Deus fez. Olha que impressionante a sabedoria de Deus. Essa vai ser a sensação no último dia. Então, por mais que e por isso que eu coloco tantos dedos nas coisas que eu não sei. Porque as coisas que eu não sei, realmente eu espero que me surpreendam no último dia. As coisas que eu sei é fácil. É tipo, eu acho que eu ficaria muito decepcionado se no último dia eu visse Hitler no céu. Eu ia ficar, eu acho que ia ficar bolado. Eu acho que ele não vai estar lá. Não porque eu vá ficar bolado, mas simplesmente porque dentro do que é revelado pela escritura, claramente ele tem todos os frutos de alguém que rejeitou tudo aquilo que é de Deus, né? É, agora, com coisas que eu não sei, eu não tenho como falar que sim ou que não, mas eu tenho como falar que eu não vou ficar decepcionado. Até com perguntas muito difíceis, perguntas que, cara, é até chato de fazer, é até duro de fazer. Mas aquelas perguntas que todo mundo já passou na cabeça de todo mundo, né? E o que que acontece com um bebê que morre, ou uma criança que morre, ou com uma pessoa com autismo severo, ou síndrome de Down, ou paralisia cerebral, pessoas deficientes? O que que acontece com elas? Elas vão para o céu direto? Será que o fato disso ter acontecido com elas é uma evidência de que Deus já aceitou elas? Sinceramente, eu queria acreditar que sim. Eu queria acreditar que de fato é assim. Na minha cabeça faria todo sentido que assim eu fosse. Mas eu não posso bater o martelo porque a Bíblia não bate esse martelo, nem para o lado nem para o outro. Eu não posso falar que ah não, ela não foi batizada, então morreu como pagão, né? Não, não é isso que a Bíblia fala também. Agora, o que eu tenho certeza é que no último dia eu vou chegar e vou ver o que que Deus fez com cada uma dessas pessoas. E eu vou falar, cara, não podia ter sido melhor. Não dava para Deus fazer melhor. Isso daqui é perfeito. Por isso, a eleição vai gerar glória a Deus. Não vai ter um que não vai dar glória a Deus. Deus vai ser glorificado em tudo. Sim, Deus vai ser adorado eternamente por tudo. Você vê no Apocalipse a gente tem um monte de hinos de adoração ao Cordeiro que estão sendo entoados agora mesmo e vão ser eternamente. Esses hinos de adoração são por causa do povo eleito, são porque o Cordeiro salvou pessoas. E isso faz ele digno de uma adoração eterna. Ele também salvou a gente para que Cristo fosse o primogênito entre muitos irmãos. Isso daqui tem uma profundidade que é maior do que simplesmente, a gente vai ser bonzinho que nem Jesus foi.
A gente vai fazer as coisas certas que nem Jesus fez. Quando fala que a gente vai ser igual a Cristo, significa que o plano da criação vai ser levado à sua conclusão. Porque Deus fez a gente imagem e semelhança dele. Fez a gente para ser como Deus é. Cristo é Deus. Se Cristo vai ser o primogênito entre muitos irmãos, se a gente está sendo formado à estatura do varão perfeito, como diz Gálatas, se a gente está sendo moldado à forma de Cristo, a gente está sendo moldado aquilo que a gente foi criado para ser. A gente está sendo moldado para o que os ortodoxos chamam de teoses. A gente vai ser como Deus é. Vai ser imagem e semelhança de Deus, de fato. Vai ser como Cristo. E por isso a gente vai ser santo, um povo separado, irrepreensível. Foi para isso que a gente foi chamado. É para isso que a gente é eleito. E eu acho muito interessante que se você assume essa visão, se você assume essa visão da eleição como algo incondicional, como algo que não depende da gente, se a gente assume essa visão da eleição, fica muito claro que a única finalidade disso tem que ser a glorificação de Deus. Porque não existe nada em você que te faça melhor do que qualquer outra pessoa. A gente não é melhor do que ninguém. O cara que é o eleito mais eleito, o cara que é o cristão mais convicto da sua eleição, ele provavelmente é pior do que um monte de não crente. Ele provavelmente é uma pessoa que não é tão boa como um monte de não crente. Mas não é por você ser bom que você é eleito. Não é por você fazer certo que você é eleito. Não é por que você é especial, é o floquinho de neve de Jesus. Não. É porque Deus, por algum motivo sábio e secreto, ele escolheu a gente para fazer a gente como Jesus. E o que a gente ora é que as pessoas ao nosso redor, elas também sejam eleitas. A gente não tem como saber quem é ou não. Por isso que a gente prega, por isso que a gente fala. Porque até o último dia, até o último suspiro da pessoa, você não tem como saber se Deus vai salvar essa pessoa ou não. Você simplesmente enxerga do lado de cada história, você não consegue ver os efeitos da salvação completamente. A gente vai ver que, do outro lado, por exemplo, um dos pontos do calvinismo é a perseverança dos santos, que é o que às vezes o pessoal chama de uma vez salvo, salvo para sempre. Mas basicamente é até você não ver que a pessoa partiu confessando Jesus, você provavelmente não tem certeza que ela é eleita. E até você não ver que a pessoa partiu sem confessar Jesus, você não sabe que ela não é eleita. A gente não tem nada que você olhe e fala, não, não, essa pessoa aqui é especial, tem uma aura aqui, eu tô vendo. Não, Deus, ele chama aqueles que são nada para humilhar aqueles que são. Deus chama os loucos para humilhar os sábios. Deus chama os pobres para humilhar os ricos. Deus chama gente tão insignificante como eu e vocês, porque ele é bom. E eu não sei por que é o motivo, mas eu sei que não é por nada que eu possa dar para Deus. Porque se fosse, eu não estaria na lista. Beleza. Cara, a gente até que avançou bem. Vamos ver. Beleza. Tá. Acho que dá pra gente ir um pouquinho mais. Mais uns 5 minutinhos. Aí eu abro para perguntas e fica um bom trecho. Cara, semana que vem prepara para teorias estranhas, tá? Não sei se vocês já tinham pensado em salvação em termos do multiverso, mas eu vou trazer isso daí. É, mas só na semana que vem. Essa semana a gente se atém às coisas normaizinhas. Bom,
quando a gente fala de eleição, ou quando a gente fala de conversão, a gente fala de um dos elementos relacionados a isso é o chamado do evangelho. O chamado do evangelho é o chamado tanto da pregação, mas também é o chamado interno do Espírito Santo. Você tem um chamado que é aberto a todos. Você tem aqueles Jesus falando para pessoas virem e segui-lo de forma aberta, mas são poucos aqueles que vêm e seguem de fato. Sim. Quando a gente proclama o evangelho, a gente não proclama o evangelho para os eleitos. A gente proclama o evangelho para todos, porque a gente não sabe quem são os eleitos. A gente não sabe quem que são as pessoas que vão aceitar. Nosso papel não é identificar essas pessoas a priori. Nosso papel é pregar o evangelho. E esse chamado externo é um chamado que vai ser geral. Vai ser ouvido por crentes e por não crentes. E é a palavra de Deus aquilo que vai regenerar. Você vai ter Pedro falando que nós somos nascidos. Pedro ou Tiago? Acho que Tiago. Que nós somos nascidos da palavra de Deus. Ou seja, é a pregação da palavra de Deus que regenera o nosso coração. É a proclamação da palavra de Deus que faz a pessoa ser tocada pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que se você tem alguém lendo a palavra de Deus, ainda que seja em lugares estranhos e com motivos errados, essa palavra em si pode ser eficaz para chamar uma pessoa para o evangelho, sim. Mas, além do chamado geral do evangelho, você tem o chamado do Espírito Santo, que é o chamado que, para um calvinista, para um monergista, vai ser um chamado eficaz. Ou seja, quando o Espírito Santo fala e chama você para mim, não existe a possibilidade de você não querer ir. Não existe a possibilidade de você não querer ir. E não é porque alguém está te obrigando. É porque é o que você vai querer. É porque isso é o desejável. Seria, cara, eu não preciso manipular um pitbull para se eu jogar um teco de picanha e uma cenoura podre para ele, eu ter certeza que ele vai correr atrás do teco de picanha, atrás de um bife. Por quê? Porque é o normal. É isso que um cachorro faz. Assim, ninguém vai forçar ele a isso. O chamado do espírito é de alguma forma similar. Se o espírito chama, ele está chamando a gente alguma coisa que o nosso coração deseja profundamente. Ele está chamando a gente aquilo que é a satisfação de todos os nossos desejos mais íntimos. Então, quando o Espírito chama, nós respondemos em fé. Nós respondemos em fé. Por isso que a gente diz que o chamado é eficaz. O chamado eficaz, ele leva a fé salvífica, leva a fé salvadora. Enquanto a gente não tem esse chamado, a gente está morto nos nossos delitos e pecados. Mas a partir do momento que o Espírito fala ao nosso coração, não tem a possibilidade de você falar que não. E não porque ele te force a falar que sim, mas porque você quer falar que sim. Na visão arminiana não é assim. Na visão arminiana, o chamado do Espírito está conectado ao chamado geral da pregação. Então, quando a pessoa rejeita a pregação, ela está rejeitando o Espírito também. Na visão calvinista, você tem uma diferenciação. Você tem o chamado geral através da pregação, e através desse chamado geral, o chamado eficaz, ele também pode é, abrir ou ter uma cabida dentro do coração dessa pessoa. Mas o meio normal de uma pessoa ouvir e se convencer do evangelho é através da pregação. É através da pregação. Por isso,
é interessante que às vezes uma das denúncias ou um dos argumentos em contra da visão reformada é que a pregação seria inútil, porque se Deus tem os seus eleitos e Deus vai eleger, então para que que você vai pregar? Deus vai eleger de qualquer jeito. Isso é verdade? Não é verdade, porque Deus não elege só as pessoas, Deus elege os meios. Deus não elegeu só quem ele vai salvar, ele elegeu como ele vai salvar. E o como que ele vai salvar, na maior parte das vezes está descrito na sua palavra, que é através da pregação. Você tem um chamado a fazer discípulos, ensinando-os tudo o que Jesus ensinou e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que vai dizer a grande comissão. Por isso, a nossa responsabilidade é de pregar todo o conselho de Deus, é de pregar toda a Escritura, expor tudo que Deus fala, para que através dessa exposição, através dessa dependência de que o Espírito faça alguma coisa que a gente não consegue fazer, a gente veja os frutos do nosso ministério. É interessante que, inclusive na Bíblia, você tem várias ocasiões em que o chamado à pregação é um chamado ao fracasso. Você tem Deus falando, ele fala com Isaías e com Ezequiel claramente, e com Jeremias também, prega e eles não vão te ouvir. É fala e não vai ter nenhum convertido. Por quê? Porque o chamado à pregação não tem nada a ver com se alguém vai ser salvo ou não. O chamado a você plantar uma igreja, por exemplo, não tem nada a ver com se Deus vai salvar pessoas ou não. É uma obediência ao que Deus está mandando você fazer. Geralmente, pela graça dele, ele salva algumas pessoas. Ele traz pessoas e ele é, mostra pra gente o poder dele através da nossa limitação. Com certeza, né, apesar de poucos meses de igreja, já deve ter acontecido comigo e com o Luca, de domingos que você prega e você fala, cara, hoje eu não falei nada com nada, hoje a minha pregação foi horrível, hoje, sei lá, dava pra jogar no lixo e ter colocado um videozinho do YouTube do Joe Piper, ia ser melhor. E alguém vem e fala com você de como Deus tocou o coração. E você fala, cara, não é pelo que eu fiz, é porque claramente o que eu fiz aqui não me satisfez, vai ter satisfeito a Deus, né? Mas esse é o ponto, não é pela nossa capacidade, é porque a palavra é eficaz. É porque o Espírito faz. E a gente simplesmente obedece. A gente simplesmente é, fala daquilo que Deus falou com a gente. E é isso. É, a gente tem bastante coisa para semana que vem, mas eu acho que eu vou parar por aqui, porque aí a gente já vai entrando na Ordo Salutis. Aí tem as discussõezinhas da semana que vem. Então, o que eu vou fazer é parar a nossa aula, parar a apresentação aqui, deixar me apresentar. Eu vou dar um stop na nossa gravação.